Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu trouxe um tema para os irmãos, que o tema é fidelidade até a morte. Eu vou ser bem objetivo com os irmãos. Por que eu trouxe esse tema de hoje? Eu vou mostrar um pouco do sofrimento dessa igreja, para a gente entender o que estava acontecendo, porque tem muita gente hoje, eu estou falando só das pessoas que eu conheço, estão desistindo e parando por qualquer motivo, qualquer coisa. Muita gente que ia para a igreja comigo, era muita, não era 10, não era muita gente, e eles pararam. Hoje está tudo no mundo. Eu tive a oportunidade de reencontrar com eles, levei a palavra, mas não teve jeito, infelizmente não teve jeito. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 10. Os irmãos que achou, pode se colocar de pé para nós fazer a leitura. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para ser posto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa grande oportunidade de estar aqui para transmitir a Tua palavra, Pai. Fala comigo, Pai, para que eu possa transmitir a palavra para cada um dos Teus filhos, cada membro da Tua casa de oração, e para aqueles que estão acompanhando de casa, Pai. Que o Senhor auxilie-me neste processo, mas que só o Senhor seja o centro de tudo, Pai. Que essa palavra possa alcançar a vida que estamos acompanhando pela live, Pai. Cuida de cada detalhe da vida da Tua igreja, Pai. A Tua igreja é uma igreja sofrida, perseguida, muitas das vezes excluída, expulsa, mas em nenhum momento nós deixamos de Te adorar e Te buscar, Pai. Por isso que nós estamos aqui para cumprir com a fidelidade até a morte, Pai. É o que eu Te peço, é o que eu Te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Podeis se assentar. O nosso tema de hoje, como eu falei, é fidelidade até a morte. Eu não vou pegar o contexto histórico da igreja, porque seria um tempo muito grande. E eu vou ser bem objetivo com os irmãos. Eu vou pegar apenas o básico. Quem escreveu o Apocalipse? O apóstolo João. O apóstolo João, ele é o último apóstolo de Cristo a morrer. Qual foi a década que ele escreveu? 90, depois da morte de Cristo. Ou para mais, ou um pouco para menos. Onde João estava? E qual o motivo? Por que ele estava naquele determinado local? Eu vou ler o versículo, porque eu estava lendo ele hoje no horário de almoço, ele é bem profundo. Apocalipse 1, versículo 9, só para vocês entenderem o motivo. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro, e manda às 7 igrejas. Onde João estava? Na ilha de Pátimo. Qual o motivo que João estava lá? Por causa da palavra de quem? E por causa do testemunho de Jesus Cristo. João recebe e passa
em livro e manda para as 7 igrejas. Eu não sei se todos os irmãos aqui conhecem, eu vou citar. Éfeso, Asmina, Pergamim, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Das 7 igrejas, apenas 2 igrejas não recebem a repreensão de Cristo. Por quê? Porque estava sendo fiel a Deus. Por isso que Jesus, ele disse nesse versículo que eu citei por os irmãos. E por essa igreja ser fiel a Deus, Jesus citou 7 palavras a qual eles deveriam passar, eles iam passar. Por isso que Jesus falou: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou citar aqui as 7. A igreja, ela era fiel a Deus por não adorar o Império Romano. Eu não vou entrar nessa história porque é muito longa, mas por não adorar o Império Romano. Então, a primeira que Jesus citou foi tribulação. Jesus diz: todos vocês, mesmo sendo fiel a mim, vai passar por tribulação. Segundo, ele diz pobreza. A cidade era riquíssima, mas a igreja era torturada, o povo saqueado, martirizado, morreu milhares e milhares de pessoas por não negar o nome de Cristo. Terceiro, ele diz blasfema. Vocês vão ser blasfemados. Quarto, ele diz: vocês vão sofrer. Quinto, ele diz prisão. Foi o versículo que nós leu, prisão de 10 dias. 10 dias na profecia, pode, que um dia é a profecia, um ano, pode ser 10 anos, ou mais ou menos. Existem outras interpretações, mas não é o caso. No sexto, ele diz posto à prova. E no sétimo, ele diz morte. Só que também Jesus deixa mais 7 palavras de conforto, de paz, para que eles pudessem ficar tranquilos. Então, a primeira, Jesus disse que estaria com a igreja. Eu estarei com vocês a todo momento. Não importa o que vocês vão passar. Aflições, tribulações, tristeza, angústia, desespero. Eu estarei com vocês a todo momento. Segundo, ele diz: conheça as tuas tribulações. Por que Jesus conhece as tribulações? Porque ele passou pelas tribulações. Ele conhece as tribulações. Ele passou pelas tribulações até a morte. Ele cumpriu com a palavra dele. E ele pediu para que a igreja também cumprisse. E terceiro, ele diz: não tenha medo. Quer dizer, eu estarei com cada um de vocês. No quarto, ele diz: seja fiel até a morte. No quinto, ele diz: coroa da vida. Aqueles que vai perseverar do começo até o fim. No sexto, ele diz: vencedor. Ele diz: se vocês permanecer firmes na minha presença, vocês serão vencedor. E no sétimo, ele diz: não sofrerá danos da segunda morte. Por que eu trouxe esse tema para os irmãos hoje? Muita gente está desistindo da presença de Deus. Só que vai chegar um dia que esses mesmos que estão desistindo, eles vão desejar, foi o que eu falei até hoje para um amigo. Vai chegar um dia que eles vão desejar uma igreja aberta e não vai achar. A própria Bíblia diz que vai chegar um dia que muitos vão correr de mar a mar, desejando 2 letras. Vai ser tarde demais, não vai conseguir. Por isso, irmãos, você que está aqui na igreja, você que está aqui em casa, a importância de nós estar envolvidos na obra, perseverando, lutando. Não importa cansar. Quantas pessoas não falou para mim essa semana: eu não fui nem um dia para a igreja porque está muito frio. Eu levanto todo dia 4 horas da manhã para levar a Valdirene no ponto. Eu fiz até a brincadeira com ela: onde eu vou levar um cobertor, que eu não aguento não. Mas eu fui. Eu saí 4 horas da manhã, eu estou aqui. Eu saí de Guarulhos, do Shopping Internacional, até a Penha, na caminhada, 25 minutos. Fui para Tatuapé vim para aqui, daqui vou para o carrão, do carrão vou para casa, amanhã 4 horas estou de pé de novo.
Por que eu faço isso? Porque eu sei que vale a pena. Eu não estou olhando para as coisas de momento, mas eu estou olhando aquele que me espera lá na frente. Porque vale a pena. Vale a pena porque o nosso descanso, nós precisamos de descanso físico, mas o nosso descanso está no Senhor. Eu demorei um pouco para chegar a essa conclusão, mas depois, examinando as Escrituras, conversando com a palavra, fazendo pergunta, Deus me respondendo, hoje, graças a Deus. E eu não, para ser bem sincero, eu não me sinto cansado, não. Espiritualmente falando, eu não me sinto cansado. Então, como o tema de hoje é fidelidade até a morte, eu queria citar algumas palavras que Jesus citou até. Na lei de Moisés, Jesus não vai dar importância para ela, porque muitos dos discípulos pararam também. Jesus chamou os 12 e falou, vocês também querem parar? Foi aí que Pedro saiu do meio e falou, Senhor, para onde nós vamos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Nenhum momento da Bíblia Jesus diz, eu sou um dos caminhos. Não, ele diz, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem a mim se aquele que me enviou não trouxer. Se nós sair da presença de Deus, qual será o nosso destino? Então, o que é ser fiel? Uma pergunta para ficar na mente de cada um de vocês. O que é ser fiel? Eu coloquei aqui, manter o compromisso. Fazer o que se deve fazer e evitar o que se deve evitar. O que é que nós devemos evitar? A mentira. Eu coloquei alguns pontos aqui. O pecado, a idolatria, a cobiça, o desejo de certas coisas que não agrada a Deus. Nós temos que fazer aquilo que edifica a nossa vida e glorifica o nome de Deus. Amém, irmão? Esse é só um pequeno resumo que eu fiz para os irmãos. E o outro compromisso que eu falei também, que eu estava até esquecendo, o outro compromisso que nós temos, em primeiro lugar, é com a obra de Deus. Todo cristão que faz parte de uma igreja, ele tem que ter um compromisso com a obra. Não existe hoje maior investimento a não ser na obra de Deus, porque quando nós investimos na obra, com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com a nossa crença, quando nós oferta, quando nós dizima, nós temos retorno espiritual. Por que muita gente desiste? Por que muita gente para no meio do caminho? Porque busca em primeiro lugar as coisas físicas, para satisfazer os seus próprios desejos. Mas quando nós buscamos colocar Deus em primeiro lugar, buscando o seu reino e a sua justiça, nós aprendemos o que é a parte espiritual. E as físicas acabam encaixando cada uma em seu devido lugar. Eu cheguei a um momento, quando eu não li a Bíblia muito, que como nós estávamos falando do gêmeo, né, o fogo é o candelabro, né? O candelabro já estava ali na reta final. Quando eu vi que ia apagar, eu dei uma soprada. Aí acendeu, graças a Deus. Hoje, ninguém me para. Eu quero permanecer com essa palavra aqui, fidelidade até a morte. A palavra até é uma palavra-chave do texto que dá a ideia de perseverança. O que é uma perseverança? Até onde? Até onde nós vamos seguir a Cristo? Quantas pessoas não se converteu? Pessoas que eu conheço, contou testemunho, chorou, falou, eu nunca saí da presença desse Deus. Mas quando ouviu falar de tribulação, falou, eu vou me esconder dentro de casa enquanto a tribulação não chega. Ficou estagnada dentro de casa, paralisada, acaba vindo as doenças. Não. A Bíblia diz que os covardes voltem para casa, mas os valentes, os filhos de Deus, eles permanecem na casa do Senhor. Amém? Vamos caminhar na trajetória com Jesus agora.
Mateus, capítulo 20, versículo 22. Por favor. Mas Jesus respondeu: não sabei o que pede. Podeis vos beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Eu achei tão interessante essa história aqui. Só quem é mãe, para entender com bastante profundidade no coração. Aqui foi um pedido da mulher de Zebedeu, que é a mãe de João e Tiago. Ela vai ante Cristo, a Bíblia diz que ela vai ante Cristo e adorou. E quando ela adora a Cristo, em seguida ela pede um favor. Ela diz que no teu reino, os meus 2 filhos, um senta à tua direita e o outro senta à tua esquerda. Só que ela talvez não sabia do sofrimento desse cálice. Lá na frente, já estava em contagem regressiva para Jesus ir para a cruz. Ia ter um sofrimento ali. E aquela multidão que estava com Jesus, muitos iam negar a Cristo. Mas a gente entende que a mãe sempre quer, né, o melhor para o seu filho. Ela quer sempre colocar o filho no lugar seguro. No versículo 23, Jesus responde: Então lhe disse, beberei o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete a concedê-los, e porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Só Jesus, naquele momento, ele estava preparado, ele estava pronto para entregar a vida, não só por um, não só por aqueles, mas por toda a humanidade, por todo aquele que nele crê. E naquele momento foi que ele fez o resgate. Pedro também, ele arrisca ainda dizer: se for necessário, Cristo, eu morrerei contigo. Muita coragem, né? Se for necessário, eu morrerei contigo. Eu vou ler mais um versículo aqui, Mateus 26, 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serei para mim. No 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. Naquela ocasião, os discípulos andavam um pouco na carne. Talvez não tinham noção do sofrimento que aconteceu ali na frente. Ele disse que ia morrer junto com Cristo. Se for necessário, morrerei contigo. Mas quando Pedro escuta pela 3ª vez, essa brincadeira lá no serviço hoje, Pedro falou assim: neguei aquele que eu andei durante 3 anos na caminhada. Você imagina o coração de Pedro, né? O sofrimento que, né, quando ele baixa a cabeça, ele escuta o galo cantar pela 3ª vez. Ele falou: agora a casa caiu para mim. E no versículo 35 ele disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Para você ver que não foi só um, foi todos. Mas Jesus, os discípulos naquela ocasião ainda não tinha cumprido com a sua palavra até. Talvez deve ter pensado: neguei o Salvador, perdi a minha salvação. Não. A palavra deles, para cumprir até, ainda ia ter muito mais caminho pela frente. Olha só como é que Jesus, ele deixa uma palavra de esperança. Mesmo quando nós negamos a Cristo, mesmo quando nós cometemos falha, cometemos erro, a misericórdia de Deus, ela sempre está nos alcançando. Por isso que lá no Salmo fala: se não fosse a misericórdia de Deus,
ninguém existia mais. Nenhum ser humano na face da terra consegue fazer o bem para ninguém. Quando nós fazemos algo para alguém, é porque Cristo está em nós. Paulo sempre falava, Cristo que vive em mim. Então nós temos que deixar aqui Cristo habitar em nossos corações, para que nós aprenda o que é amor ao próximo. Quando nós amamos ao próximo, a Bíblia diz que nós estamos cumprindo toda a lei de Deus. Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vocês escandalizarei comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispensas. No 32, aí que ele deixa a esperança. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês. Para você ver, hoje, muitas pessoas já negaram Jesus. Muitas pessoas acabou desistindo, porque pecou, porque matou, porque roubou. Só que a todo momento, Jesus sempre está deixando uma palavra de esperança para nós. Não importa o erro que nós cometeu. O que importa é quando nós pede perdão e não pratica mais aqueles erros. E nós permanecemos na presença dele e ele apaga todo o nosso passado. Amém? Eu vou dar uma aceleradinha aqui que eu notei muita coisa hoje. Eu queria ler Gênesis, capítulo de número 3. Eu vou para o segundo ponto. Fala assim, na parte B. Tentação do diabo quando ele se apresenta como se fosse um amigo. Olha só. No segundo ponto, né? Tentação do diabo quando ele se apresenta como se fosse um amigo. Gênesis, vamos dar uma... Pedir para a Bruna colocar para mim Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 3. Mas a serpente mais sábia que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerei, nem tocarei nele, para que não morrais. É só ter aí, né? Coloca o versículo 4, 5 e 6, por favor. Até aqui, nesse versículo 3, você vê que a conversa está boa. Um fala, o outro responde. Não, Deus falou tudo. Até aqui está certinho. Mas olha só como que ele vem, como se fosse um amigo, procurando apenas uma brechinha. Ele não quer muita brecha. Um pouquinho já é o suficiente para ele estragar a vida de um ser humano. Então a serpente diz à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vocês perceberam? Um dia desse eu estava na Zona Norte, aí tem um rapaz que ele mora lá, e sempre eu fui ajudando ele, e ele me ajudou, sempre foi um pelo outro. Ele me chamou e falou assim, vamos dar uma passadinha rápida aqui? Estou fazendo um churrasco, aí tem uma cachaça que veio da Bahia, uma cerveja que eu comprei. Não tem ninguém da igreja aqui. Você toma, ninguém vai saber. Falei, poxa, eu considerava meu melhor amigo. Não vou citar nome, porque acho que talvez está assistindo, que é o que eu passo para eles tudo. Eu falei para ele assim, irmão,
meu amigo, se eu quisesse beber, ninguém me impediria. Eu podia tomar na minha casa, em qualquer lugar. Mas o meu corpo é templo sagrado de Cristo. Eu não posso tocar qualquer coisa, qualquer imundiça. Se eu quiser beber, eu bebo em casa. Eu falei, eu não esperava isso de você. Por quê? Se eu bebo, ninguém vai ver, ok. Quando eu virasse as costas, a primeira pessoa a ligar para todo mundo e dizer como que crente é fácil para cair. É isso que acontece, porque eu já vi pessoas cair. Não, toma um pouquinho, ninguém vai saber. Pensava que não, já estava até no estado já. Como crente é fácil para cair. Não, não é todo crente. Jesus diz, muito será chamado, pouco escolhido. Esse pouco são fiel a Deus, como aconteceu aqui com essa igreja. Nossa, segura o tempo aí, Gabriel, dá uma pausa no relógio ali. Esses 6 versículos que nós lemos, eu vou fazer um comentário aqui, vou ser bem breve. No versículo 1, a desobediência começa com o questionamento da palavra de Deus. Versículo 2 e 3, Adão e Eva tinham consciência das ordens de Deus. 4, a mentira é uma arma que nosso adversário usa contra a nossa vida. No 5, o inimigo sempre vai usar, se possível, a palavra de Deus, a palavra de que Deus entende para nos enganar. Olha só o 6, o pecado é agradável, mas suas consequências são mortais. Quantos não estão mortos espiritualmente? A multidão, milhões de pessoas que espiritualmente falando já está morto. Irmãos, depois de tantos anos nós na presença de Deus, quantas tribulações nós já passamos? Muitas. E por que nós estamos aqui? É uma pergunta para ficar na sua mente. Qual o motivo? Por que nós estamos aqui hoje? Depois de tanta tribulação, pessoas que saíram da igreja por causa dessa doença, esperou a oportunidade. Você sabe por quê e qual o motivo? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha só o motivo. Coloca para mim, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Por que nós chegamos até aqui? Porque nós guardamos o quê? A palavra da perseverança. E Jesus guardou nós da hora. Esse é o motivo de nós estar envolvidos na obra, perseverar, não importa, ou com ou sem doença, tribulação, aflições, não importa. O que você está vivendo hoje, Deus está diante de ti. Tribulações, aflições, angústia, humilhação, ou no trabalho ou na sua casa. Deus, ele falou através da palavra, eu estarei com cada um de vocês. Basta vocês ser perseverantes, ser fiel a Deus do começo até o fim. Amém, irmão? Vamos orar. Pai, obrigado por mais esta palavra, Senhor. Vamos sair daqui hoje na certeza que foi o Senhor que falou conosco, que foi o Senhor que esteve conosco até nesse momento, e que o Senhor, Pai, depois das nossas orações, o Senhor conduz o teu povo para casa com paz, com segurança, Pai. Cuida do teu povo, reaviva o teu povo, reaviva a tua igreja, Pai. Ajuda para que nós podemos também ajudar para que a tua casa de oração, ela permaneça de portas abertas, Pai. Que possa chegar mais gente, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diga. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.